Olá pessoal, o Live Entrevista hoje conversa com Gilmária Dantas, candidata a vereadora aqui na cidade de Santa Rita. Vamos conhecer sua trajetória de vida e suas propostas para Santa Rita. Yasmin Santos, um abraço, seja bem-vinda. Emerson Vicente, boa noite, seja bem-vindo, um abraço. Obrigado pela audiência, Yasmin. Jailson, um abraço, boa noite, seja bem-vindo. Jailson, que é candidato a vereador aqui na cidade de Santa Rita. Segundo do Eitel, boa noite, seja bem-vindo. Segundo também é candidato. Tafia Brito, boa noite, seja bem-vindo. José Milton, um abraço. Professor José Milton. Vitória Gabriel, boa noite, um abraço. Hoje nossa convidada é a candidata Gilmária Dantas. Vamos conhecer a sua história e as suas propostas para Santa Rita. Marcilene, boa noite, seja bem-vinda. Cássia, boa noite, seja bem-vinda. E obrigado pela audiência. Giovânia, boa noite, seja bem-vinda. Estamos apenas aguardando a presença da nossa convidada. Lembrando que além dos candidatos a vereador que passaram por aqui, eu entrevistei alguns candidatos a prefeito e os outros também foram convidados, só que até agora eles não deram nenhuma resposta. Visualizaram a mensagem de convite e não deram nenhuma resposta. Eu acredito que é de interesse do público, especialmente dos eleitores de Santa Rita, conhecer seus candidatos. Zé Silva, boa noite, seja bem-vindo. Obrigado pela audiência. Estamos aguardando a presença da nossa convidada, que hoje é Gilmária Dantas. E eu espero que nossos candidatos a prefeitos que ainda não passaram por aqui aceitem o convite do Live Entrevista para levar suas propostas para a população de Santa Rita. Nato, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Gilmara. Bem-vinda ao Live Entrevista. Olá, meu amigo. Muito obrigado pela acolhida, viu? E muito obrigado também pelo convite.
Eu que agradeço a sua presença, você ter aceitado o convite. Eu acho que quem ganha com isso é a população de Santa Rita, com as propostas dos candidatos, para conhecer os candidatos e suas propostas. Com certeza, Arlindo. É uma prestação de serviço público de muita utilidade, né? O que você está oferecendo a toda a comunidade, a toda a sociedade santarritense. E desde já, mais uma vez, a minha gratidão, né, a você pelo convite. Espero que o bate-papo seja legal, suave e que o recado fique no coração de cada pessoa que estiver nos escutando neste dia, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Um abraço para Fábio Soares, para Vitória Dantas, que está nos acompanhando. Nós conhecemos as pessoas através de sua história. Então, Gilmária Dantas, conte a sua. Gilmaria Dantas, mulher, mãe, forte, aguerrida, filha dessa terra, nascida no bairro do Açude, na Maria da Paz Lacé, paralelo à rua Eurico Dutra, né? Sou professora desse município há mais de 20 anos, filha do seu Vando e de Dona Lia, ambos vendedores ambulantes. Tive a oportunidade de estudar, de me formar, sou historiadora, sou pedagoga e psicopedagoga também. E hoje resido aqui no loteamento Nice. Tenho muito amor a essa terra, indignada com o histórico político dessa cidade, venho oferecer meu nome a você, que me escuta, para ser avaliado. E é isso. Eu quero deixar um registro que eu tive a honra de trabalhar com seu irmão. Lá Ah, na escola normal, eu cheguei a trabalhar com ele. Uma pessoa, uma doçura de pessoa. meu irmão era. As pessoas achavam que nós éramos gêmeos. Tínhamos uma empatia linda, né? A minha mãe e o meu pai, eles sempre saíram cedo de casa para poder nos educar e nos educar muito bem. Assim, eles sempre tiveram essa sensibilidade, essa percepção de que formação é tudo, é a base da pessoa, né, humana. E assim, eles sempre tiveram esse cuidado de nos educar muito bem, nos educar para a vida, de sempre investir em escola boa, de qualidade, enfim. E meu irmão, Arlindo, acredito que foi meu maior incentivador para esse momento da minha vida, para esse momento político. Ele sempre insistia, né, em em pleitear uma vaga junto à Câmara. Ele dizia, Gilmaria, acho que você tem perfil, acho que é um caminho muito bom para Santa Rita, enfim. Então, infelizmente, né, ele não se encontra mais aqui, mas com certeza eu tenho total convicção de que ele está fazendo festa no céu. É, e torcendo, né? E rezando, enfim, intercedendo, para que tudo se cumpra conforme a vontade de Deus. Mas era uma pessoa de um coração enorme. Verdade. Gilmar, por que você decidiu, você já fez um pequeno apanhado, mas por que realmente você decidiu que quer ser vereador aqui da cidade de Santa Rita? Na verdade, assim, desde muito cedo, desde criança, eu sempre tive um espírito de liderança. Igual eu falei para você e para as pessoas que nos ouvem, eu morava na Maria da Paz Lacer, né, no início da Rua do Açude, paralela à Rua Eurico Dutra. E assim, todos os dias o que eu aprendia na escola, eu reproduzia, né, no terraço da minha casa. E assim, eu desde muito cedo eu percebi esse espírito de liderança, né? E os meus alunos na época eram bem mais velhos do que eu. Então, assim, eu percebia em mim um espírito de liderança e assim, na verdade,
A escolha da profissão foi algo assim divino, né? Acho que a profissão que me acolheu bem antes de eu entender de verdade o que estava acontecendo, né? Eu estava na igreja Nossa Senhora do Rosário, aqui bem perto da minha casa, em um retiro de carnaval. E eu estava coordenando uma palestra, né, para a juventude. E assim, na assembleia, tinha uma colega psicóloga, que até então eu não a conhecia, mas morava aqui no loteamento Nice, e que trabalhava numa instituição privada de ensino, né? Então, quando terminamos a palestra, ela me convidou para uma conversa pessoal, né? E na conversa ela me convidou, né, para uma entrevista na escola. E eu já tinha recebido o convite de uma amiga de infância que participávamos do grupo de oração, do mesmo grupo de oração na época, e eu já estava fazendo escola normal. Quando as pessoas terminam o ensino médio, né? E na minha época, né? Quando terminava o ensino médio, já entrava no segundo ano. Então, eu já estava fazendo segundo ano da escola normal e assim casou-se muito bem, né? O convite da pessoa, da psicóloga da escola, e eu já estava fazendo escola normal. E assim, eu tinha 18 anos, né? E fiz o primeiro vestibular, não passei, e a minha coordenadora da época, né, minha coordenadora pedagógica, ela disse assim, você precisa rever a opção de profissão. Pense com carinho no que você quer para você e peça discernimento a Deus. E aí foi quando eu fiz vestibular, né, na área de educação e passei, e assim, convivi nessa unidade escolar, né, no Colégio Nossa Senhora de Lourdes, durante 23 anos, no serviço de orientação religiosa, e, e foi assim que traçou essa caminhada, esse desafio, né, que eu sempre digo assim, no chão sagrado do espaço escolar. Então, eu sempre digo, a profissão me escolheu primeiro, ao chegar na escola, é, eu tive a certeza de que ali era o meu lugar, né? E, e é isso, Arlindo. É são muitos anos de amor e dedicação, né? A educação, né? Não só de Santa Rita, mas também do estado da Paraíba, porque eu também trabalho, sou funcionária pública da cidade de Alhandra, assim como eu trabalhei durante 23 anos no Colégio Nossa Senhora de Lourdes. Mas e que momento assim você decidiu ser candidata? Que start foi esse? Sim. Aí o estalo foi justamente a gente precisa em algum momento da vida ressignificar a nossa existência, não é isso? Eu passei por um processo de perdas, igual você colocou, né, que trabalhou com meu irmão naquele de escola normal. Meu irmão morreu muito jovem, aos 38 anos, né? E depois de 2 meses, a gente descobre um câncer na minha mãe. E assim, depois de mais 5 meses, infelizmente, a minha mãe foi encontrar meu irmão. E assim, a gente nunca acredita que as coisas acontecem conosco, né? É sempre com os vizinhos, com as outras pessoas, enfim. E assim, a gente também sempre coloca a seguinte situação: eu estou preparada para tudo na vida, inclusive para as perdas, para as partidas, né? Enfim. E eu achei que eu era uma dessas pessoas que estava preparada para a vida, que entendia muito bem que nós não pertencemos a esse corpo e que a qualquer momento nós podemos partir. Enfim. Mas, infelizmente, nós somos humano demais. Ou, felizmente, nós somos humanos demais. E o meu humano, assim, mesmo com a força, mesmo com toda a espiritualidade, eu tive um processo muito grande de depressão, né? Depois da partida da mamãe.
e da partida do meu irmão. Primeiro do meu irmão, porque eu não consegui viver o luto que eu deveria ter vivido, né? Porque eu queria mostrar para minha mãe que a vida precisava continuar para a gente. E aí, Arlindo, o tempo todo eu me mostrava para as pessoas e para ela, mais do que para todo mundo, muito forte, né? E o meu interior cheio de confusão. E assim, eu precisei me ausentar do espaço escolar, né, por motivos de saúde, né? Para mim foi uma outra situação dolorosa. Também tive que me ausentar do Colégio Nossa Senhora de Lourdes depois de 23 anos, porque por conta do histórico de saúde. E assim, é, a gente vai conversando com a pessoa, conversando com outra pessoa. E eu recebi o convite do meu amigo Adonis, né, para, não sabe o nome. Ele disse: Olha, você é muito jovem ainda, procure ocupar sua mente. E ele me convidou há uns 2 anos e meio atrás para entrar na política, né? E foi quando eu fui pensando que a ociosidade deixa as pessoas infelizes e realmente depressivas, né? Que eu estava com tempo ocioso, que eu poderia transformar esse tempo em algo significativo, não só para mim, mas para as pessoas que precisam de alguma forma um serviço prestado por uma pessoa que tenha capacidade. Enfim, então assim, a princípio eu disse que não, né? E depois, já perto de encerrar, na verdade, a pré-candidatura das pessoas, dos pré-candidatos, eu estava vindo numa ocasião de Guarabira, de um velório de uma prima de mamãe, né? Foi bem no início da pandemia, em março, e eu não quis levar o meu pai, porque ele era de risco, não quis levar minha única tia de parte de mãe, que é a tia Raimunda, é como se fosse minha mãe, ajudou minha mãe a me criar, né? Porque minha mãe e meu pai sempre trabalharam juntos como comerciantes, vendedores ambulantes, vendiam roupas, tanto em João Pessoa quanto aqui, faziam feiras, enfim. E aí eu fui, né, para o velório dessa minha prima que morreu de coração quando eu estava voltando de viagem sozinha, né, o telefone toca e a pessoa me pediu com tanto carinho, mas com tanto carinho, para participar de uma reunião, né? Que assim, eu não tive como dizer não para essa pessoa. Né? Me comprometi de participar da reunião e se houvesse uma empatia, eu aceitaria o convite. Caso não, eles me deixassem em paz, né? No sentido de não insistir. E aí eu fui, né, ao encontro entre amigos no partido, e assim eu comecei a rever ex-alunos, ex-vizinhos, né, é, irmão de professores que trabalharam comigo, pessoas que tinham estudado com meu irmão. Então, assim, foi criando um clima harmonioso. E o meu coração foi aceitando e percebendo que era o caminho, que é o caminho da ressignificação da minha história. Né? A gente precisa se recriar, a gente precisa reinventar-se todos os dias. E esse é o grande desafio, sabe? E acho que um dos maiores desafios da minha vida, mas assim, a gente está vivenciando cada dia por vez, de uma maneira muito simples, muito corajosa também, muito ousada, com os pés no chão. A nossa campanha é uma campanha muito simples, Arlindo, é entre amigos e entre os amigos dos nossos amigos, assim. A nossa bandeira é a bandeira da educação, do servidor público dessa cidade, mas nós também temos projetos para todas as outras áreas. Enfim, meu projeto é cuidar de Santa Rita e meu projeto é cuidar de você. Eu convido você que nos ouve
ajuntar-se a nós nessa linda corrente do bem. É isso. Você, você é professora, mas você também exerceu por muito tempo gestão escolar. Como foi essa experiência? Na verdade, eu fiz o concurso de Santa Rita em 1997, né? E quando eu cheguei para me apresentar na Secretaria de Educação, é, uma amiga a mãe de uma amiga amicíssima minha, nós estudamos juntos durante toda a vida, ela foi na gestão do seu Severino Maroja, e a encontrou, né? E assim, ela ficou muito feliz, né? Porque eu passei no concurso, na época em terceiro lugar, e assim ela me levou para me apresentar à secretária de Educação, né? Ela disse que aí me apresentou, disse, olha, essa moça, ela já tem experiência na educação, embora em escola particular, mas em escola particular de muita referência. E eu acredito que a gente poderia aproveitá-la em gestão escolar, né? Eu fiquei meio perdida, né? Mas como que eu vou gerenciar uma escola com um monte de alunos e um monte de professor e de funcionário? Para minha surpresa, essa escola ela estava desativada, né? A Escola Municipal de Ensino Fundamental de Aterro, na zona rural. A diretora, que morava lá na escola, a dona Zizi, né? Ela faleceu, a Secretaria da Educação não mandou mais nem professor, nem gestor, enfim. E eu é, me entregaram a missão, né, naquela época, ainda muito jovem, e assim, sem experiência com o público, né, com o ensino público, mas assim, eu sempre gostei de desafios, eu acho que a gente amadurece, a gente aprende, a gente ensina, através dos desafios que a vida oferece para a gente, né? Eu não tenho medo do novo, eu gosto de abraçar as questões desafiadoras. E, assim, naquele momento era um grande desafio para mim. Como eu falei, eu era muito jovem ainda, né? E aceitei o desafio de ser gestora escolar e reativar a escola. E a gente reativou a escola, né? Só havia eu de funcionária, né? Depois me mandaram um vigilante e mandaram também uma professora que passou depois de mim no concurso. E essa pessoa, ela também tinha estudado comigo na escola normal. Então, a gente já tinha um convívio harmonioso, maravilhoso, né? E depois a gente foi construindo o quadro da escola e eu fiquei só como gestora. Então, assim, eu fiz gestão escolar em Santa Rita durante 16 anos, é, passando a primeira escola sendo a escola de AT, uma escola pequena. Depois, eu não sei se você lembra, mas assim, a maioria das pessoas que fazem educação em Santa Rita e são do município de Santa Rita, relembra que quando o seu Severino Maroja, ele terminou, né, os dois mandatos, que é, quem foi eleito foi Dr. Marcos Oglon, ele não quis, ele fez eleição, né, para a gestão escolar. Então, quem era gestora na época não podia, né, concorrer. E assim, sendo assim, né, eu pedi para me afastar da escola, porque toda a comunidade escolar na ocasião achou por bem e mais decente a pessoa que chegou depois de mim ocupar a minha vaga. Mas a gente também achou que em algum momento as pessoas iam comparar os nossos trabalhos. E, com muita maturidade, né, a comunidade escolar, inclusive eu, nós decidimos juntos, de uma maneira política democrática, que eu deveria partir, virar a página, recomeçar em outro lugar. E a pessoa que chegou como professora depois de mim assumir a direção da escola. A gente achou justo isso. E assim nós fizemos, né? E eu fui para a escola Ambrósio, na comunidade de Pirpiri, vizinho, né? A escola de Aterro, mas mais próximo da cidade de Santa Rita. E
Na época, a Donis soube que eu estava afastada de gestão escolar e me convidou para inaugurar a escola Emília de Moraes Neta. Eu tenho um orgulho de dizer para você que eu fui a primeira gestora escolar da, da escola de Lerolândia, né? Emília Neta, Fundamental 2. Eu e a professora de geografia, que mora inclusive aqui no loteamento Unice, a professora Lindalva, né? Então, assim, a gente tinha uma equipe muito envolvida no processo, né? A gente estabeleceu parceria na época com o poder privado, né? Com a usina Japungu. Então, tudo que a gente precisava, além de ser abraçado pela Secretaria de Educação, nós éramos abraçados também pelo poder privado, né? Na pessoa dos usineiros da usina Japongu, Dona Paula, mãe dela, Dona Mirinha, enfim. Então a gente estabelecia parceria por onde a gente andava. E aí o processo acontecia de uma maneira natural, de uma maneira leve, a gente conseguia falar a mesma linguagem, enfim. Todo mundo sabia da seriedade do trabalho, mas todo mundo abraçava a proposta, né, do processo. Era um processo democrático, porém extremamente sério e de muito amor pela causa da educação, né? Alguém em algum momento disse assim, oh, você quer transformar esse espaço num espaço privado, ditatorial, no sentido de muitas regras, né? E não funcionava assim, né? Funcionava de forma democrática no sentido de havia uma harmonia, né? No que se colocava para o bem comum daquele espaço escolar, né? Os alunos não voltavam para casa mais cedo porque não tinha professor. Isso existia na escola. Professor que não, que tinha um exame marcado, que tinha algo para resolver. Se não fosse pego de surpresa, ele sempre tinha um banco de atividades, né, deixado nas mãos das nossas supervisoras escolares para que elas pudessem é, executar no espaço de sala de aula. Caso elas não pudessem, se tivessem outra demanda, quem faria era eu. E assim a gente trabalhava bastante. E a escola ela se tornou um atrativo para aqueles meninos de Lerolândia, né? Inclusive, ela foi referência na época como escola municipal na zona rural. Então, assim, aqui eu quero registrar, né, assim, Arlindo, que nós deixamos na Escola Emília Neta mais de 1.200 alunos matriculados e frequentando regularmente as aulas, né, nos 3 turnos, manhã, tarde e noite. E hoje, para minha surpresa, indignação, infelizmente, nós não temos 300 alunos matriculados. E eu gostaria de partilhar com você também, com você e com todas as pessoas que nos ouvem, que infelizmente, né, não mais existe o noturno na escola. A escola à noite ela é fechada. Então, assim, eu acho que a gente, em algum momento, a gente parou no tempo, né? E voltando à minha caminhada na gestão escolar, eu passei mais ou menos uns 4 anos, né? E a Secretaria de Educação resolveu me colocar. Nós, como servidores públicos, a gente vai onde estiver precisando do nosso serviço, né? Assim? Então, assim, sendo assim, né, eu fui designada para uma outra escola, passei pelo Manuel Faustino de Mendonça, no Itel Santiago. Depois do Manuel Faustino de Mendonça, eu passei por Várzea Nova, a escola, é, esqueci o nome agora, mas que fica antes da linha, né? Depois eu passei pela escola Adrão Ribeiro Coutinho, a qual eu fiquei mais tempo, que é aquela justamente na principal do Conjunto Ibiri 2, que próximo ao Marcos Moura. E depois fiquei à disposição na Secretaria de Educação,
compondo a pasta de psicopedagoga na educação inclusiva, e depois eu fui coordenar projetos. Mais precisamente, saúde e prevenção nas escolas. A gente trabalhava com formação, eu e a psicóloga do município Risonete, né, Simplício, e nós, igual eu te falei, nós coordenávamos formação e essa formação era dada aos professores readaptados de função e eles sentavam com um grupo de docentes das unidades escolares e multiplicava essa vivência de formação oferecida pela Secretaria de Educação, né? Então, assim, para mim foi um momento ímpar na minha vida, porque eu sempre gostei de interagir, sempre gostei de interagir, sempre fui uma pessoa muito comunicativa. E assim, eu louvo a Deus por esse caminho percorrido, por todas as coisas que Ele ofereceu para mim. Assim, se você me perguntar, você seria professora de novo? Eu diria para ti, para quem nos ouve, quantas vezes fosse preciso. Nasci para fazer educação, nasci para interagir, nasci para abraçar a luta do menos favorecido. Tenho muita consciência como cristã, tenho muita consciência como uma mulher de bom caráter e de boa índole, que as pessoas que tiveram essa oportunidade de estudar, tiveram a oportunidade de uma formação decente, voltada para o bem, têm um compromisso social com a sua cidade, com o seu povo. É por isso, Arlindo, que eu, a professora Gilmaria Dantas, me ofereço, me disponho como nome novo, nome ficha limpa à disposição das pessoas que nos escutam, para que vocês possam avaliar a fala, avaliar, olhando nos olhos, avaliar o passado dessa mulher, avaliar a conduta dessa mulher, avaliar a história de vida, enfim, porque eu acredito que há a possibilidade de transformação, sabe, Arlindo? Eu acho terrível quando a gente reclama de uma situação e que a gente se acovarda diante dela, né? E assim, muitas vezes acontece justamente isso com os homens e mulheres de bem, né? Não estão satisfeitos com a situação, mas infelizmente não se dispõem, né, a se apresentar como uma opção do novo. É justamente isso que eu venho trazer, a opção do novo para Santa Rita. Eu acho que eu não estou aqui para falar mal de ninguém, né? Eu estou aqui para falar de mim, mas eu acho que nessa altura do campeonato, a gente vive um verdadeiro retrocesso político na história de Santa Rita, e sendo assim, né, inconformada, assim como todos os santarritenses, e não apenas com essa gestão, mas com as outras que passaram, tantas outras que não deram certo. A gente precisa ressignificar. Assim como a nossa existência, a gente precisa ressignificar a história política dessa cidade. Nós somos a terceira economia do estado da Paraíba. E, infelizmente, a gente só cresce a população, só enche a população. E, assim, a violência, o índice de criminalidade, o índice de ociosidade da juventude, enfim, só os problemas sociais aumentam. Infelizmente, a gente não avança em outro aspecto, né? É, Então, como, como, peço vo- licença é, para... como você vê aqui em Santa Rita, os professores, eles são transferidos das escolas, às vezes sem pedir. Eles desagradam a gestão e eles são transferidos. Como você vê isso? Fará alguma coisa se for eleita? Olha, eu tenho um projeto, inclusive, para uma ouvidoria, certo? Junto aos funcionários públicos dessa cidade. Por essa questão que você está colocando. Porque não se admite que, em pleno século XXI, as pessoas ainda brinquem de fazer educação. Que tipo de educador sou eu se eu percebo, se eu estou perseguindo o meu colega que também é educador, assim como eu? Por menos afinidade, por menos empatia que eu tenho com o outro, eu tenho
uma obrigação, essa é a palavra, de respeitá-lo na sua totalidade, né? Você não precisa ser igual a mim, eu não preciso ser igual a você para que eu venha te respeitar, nem para que você venha me respeitar. Então, assim, nós temos, né, é, esse desejo e vamos executar, se for da vontade de Deus e chegarmos lá, essa ouvidoria, né, que é um apoio contínuo a todo funcionário público dessa cidade, para que ele, se sentindo ofendido, se sentindo caluniado, se sentindo perseguido, vá, faça sua denúncia é, contra a quem coordena a escola, contra a Secretaria de Educação, contra o prefeito, porque é preciso, desde muito tempo, Arlindo, o funcionário público ter vez, espaço e voz nessa cidade. E, infelizmente, a gente ainda não construiu nada nesse sentido. Por isso, eu me disponho a ser a voz dos educadores de nossa cidade e do funcionário público dessa cidade. Então, assim, mais uma vez que você possa avaliar, porque a gente bem sabe que, infelizmente, a gente também não evoluiu como pessoa humana nesse sentido. A nossa formação, ela. Aí a gente não vai generalizar, mas infelizmente, porque não convém, mas infelizmente muitas pessoas se prepararam é, cientificamente, culturalmente, mas infelizmente não se prepararam para a vida. Esqueceram o lado humano, esqueceram que o professor adoece, esqueceram que o professor, quando não trabalha as emoções, ele adoece e o corpo padece, pede socorro o tempo todo, né? E assim, eu percebo, eu vejo, eu sinto isso, que assim, esse olhar de humanidade, de sensibilidade, ele nos falta. E eu digo para você com toda certeza do mundo, enquanto quem está na ponta fazendo o poder público não tiver a sensibilidade nem a percepção de entender que o professor é tão humano quanto todos que fazem o processo de educação, infelizmente nós teremos muitos, mas muitos professores adoecendo e adoecidos e infelizmente não cumprindo o seu papel dentro do espaço de sala de aula como se deve, porque eu te falo de coração. Quando você não está bem, quando as suas emoções não estão bem, quando não, você não cuida de você, você não pode cuidar dos outros. Eu relembro aqui, Arlindo, que eu tive um aluno chamado Dailton, quinto ano de ensino fundamental. E assim, quando eu olhei para aquela criança, eu percebi que ele tinha um problema na visão, né? E assim, ele sentava lá atrás, bem retraído. E no outro dia, no segundo dia de aula, eu o convidei para sentar-se bem pertinho de mim. Aí ele achou ótimo, né? Veio, sentou-se junto à professora, enfim. E no terceiro dia de aula, eu disse para a diretora, esse menino ele tem um problema de visão e é gravíssimo, né? Há quanto tempo ele estuda aqui nessa escola? Aí disseram, né? Desde muito tempo, desde educação infantil. Eu digo, ninguém nunca percebeu? Não, ninguém nunca percebeu. E aí mandamos, eu pedi que a mãe viesse para a gente conversar, né? E eu perguntei para ela, você nunca percebeu que seu filho tem um problema de visão, né? Era na escola Ambrósio. E a mãe disse assim, em alguns momentos eu achava, professora, que tinha um problema de visão, mas eu nunca tive condições de levá-lo no oftalmologista e tão pouco de comprar um óculos. Aí eu sei que nós conseguimos fazer, eu digo nós, a escola, viu? Como um todo. Nós conseguimos fazer o exame desse menino, né? O exame oftalmológico dessa criança. E ele começou a usar óculos, né? A gente também comprou o óculos que ele precisava usar. E assim, eu relembro que há uns 2 anos hoje ele é montador de móveis e ele foi montar os móveis da casa de um amigo que também tinha estudado com ele na mesma época e que também tinha sido meu aluno da mesma época, né?
E ele disse assim, eu relembro com muito carinho da professora, porque ela foi a primeira pessoa que percebeu a minha deficiência, né? Então, assim, e aí um colega disse para o outro, olha, então conversa com ela, ela vai achar legal te reencontrar. E ele me mandou uma mensagem pelo WhatsApp se apresentando, dizendo que era ele, se eu lembrava. E eu realmente lembrei, né? O registro veio logo, né, na minha memória. E assim, eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus por essa sensibilidade, por essa percepção tão linda que eu sei que não é mais que educar, é mais que educar para a vida, é uma missão que é compreendida, que é vivenciada e abraçada todos os dias. Então, assim, mais uma vez eu resisto para vocês. Se a gente não cuidar dos nossos, de quem está todos os dias na labuta, é, da sala de aula, infelizmente, o processo ele se torna fragmentado, ele não vai acontecer e a gente vai ter uma educação frustrada, sem se obter seus objetivos e, e muita gente adoecida. É, e quais são suas bandeiras de campanha? O que você está fazendo para conquistar o eleitorado e convencê-lo, na verdade? Como eu falei para você, assim, embora não aparente, eu sou uma pessoa muito despojada, assim. Quem me conhece muito sabe que eu sou uma pessoa extrovertida, assim, que eu levo a vida com muita suavidade e que, assim, eu tenho muita facilidade de executar as coisas de forma simples, suave e ousada, eu diria. Então, assim, a minha forma de fazer campanha, quem faz a minha campanha sou eu, a minha filha, o meu pai e dois amigos, né? Um amigo de infância, Vanilson, que tornou-se jornalista, é um menino topado, né? Muito inteligente, inteligentíssimo, sempre foi. Nós estudamos juntos durante muitos anos. Ele morou fora, morou na Alemanha, morou na Espanha, e quando ele veio para o Brasil, para conseguir um emprego como jornalista, assim, e ele chegava apresentando o currículo dele, e ele nunca era aceito, né? Porque, assim, um currículo muito forte, eu sou muito competente, e, assim, o currículo dele é uma ameaça para os outros profissionais, enfim. Então, quando ele soube da nossa candidatura, ele já estava queria ir embora de novo, né, para fora do Brasil. E aí ele resolveu ficar para nos ajudar, porque ele disse, Maria, você já tem uma equipe montada para a sua campanha? Eu digo, não, eu não tenho nada pronto. Se eu tenho ideias, né, que a gente pode concretizá-las, quem sabe dá certo. Aí eles, não, então eu não posso ir embora agora, deixar minha amiga na mão, eu vou ficar e a gente vai trabalhar juntos. E assim, nós firmamos o compromisso. Então, eu, meu pai, a minha filha, o Erivaldo, que é um morador aqui do loteamento Nis, casado com uma professora, Cristiane, que me ajuda muitíssimo, né? Meu pai hoje é casado com a mãe dela, e Edgley, né? Que é uma pessoa, é uma figuraça que apareceu na minha vida, assim, a gente não se conhecia, mas olha só, Arlindo, como destino, ele traz anjos para a vida da gente de uma maneira belíssima. Ele coordenou, né, a banda marcial da escola Egídio Madruga, a qual carrega o nome do meu irmão, Gilmário Dantas. Então, quando a gente se encontrou, né, e a gente soube, né, dessa relação que a gente tinha, sem sequer se conhecer, a gente logo se encantou, né, um pelo outro, no sentido de dele também estar nos abraçando. E aí a gente usa mecanismos simples, porque nós estamos em pandemia, né? A gente bem sabe que, que é preciso ter muito cuidado. E aqui eu gostaria de dizer para você que está nos escutando, se cuide, cuide dos seus, se previna. Nós, na verdade, tivemos um índice altíssimo de ontem para hoje, né? O estado da Paraíba se encontra hoje, nesse dia, na bandeira vermelha. Então, assim,
A política tem a história de mascarar situações, problemas, né? E às vezes desafios. Então é importante que a gente entenda que não é mais são vidas e vidas precisam serem respeitadas, né? E assim, a gente tem muito cuidado, mas assim, a nossa campanha é uma campanha dinâmica, o pé bem fincado no chão, levando sempre um recadinho através das redes sociais. Mais uma vez, eu quero agradecer a você pelo convite, isso é muito bom, né? A gente chega de uma maneira muito prática, rápida, na casa das pessoas. E mais uma vez, eu quero agradecer a você que nos ouve. Muita gratidão por permitir que a gente esteja nesse bate-papo, né, nessa hora, quase 9 horas da noite, na tua casa. Que bom que você está nos acolhendo, que você possa avaliar esse nome. Enfim, e depois a gente busca, Arlindo, políticas alternativas, né? Semana passada a gente reuniu com muita prudência e aconteceu de 4 horas da tarde até 8 horas da noite, os nossos amigos militantes foram passando por um espaço oferecido pelo nosso amigo Humberto para a gente encontrar todo mundo, se confraternizar, distribuir material e assim todo mundo e multiplicando numa linda corrente do bem. Cada um vai oferecendo é, aos seus o nome, apresentando o nome, e depois, se houver necessidade, a gente encontra um grupo de pessoas, ou eu faço uma visita individual na casa, né? Hoje mesmo eu fiz várias visitas a amigos de amigos, né? Que apresentaram no meu nome, que eu fui até as casas para poder me apresentar Ô, como, Gilmar, com quais propostas você está chegando na casa dessas pessoas? primeiro, sempre me colocando como educadora e dizendo com toda seriedade que a bandeira principal é a bandeira da educação e do servidor público, né? E abraçando todos os outros aspectos também. E aí a gente, depois de ter passado, não só pela zona urbana, mas também pela zona rural, como eu te falei, eu conheço a zona rural dessa cidade, porque eu trabalhei muitos anos nela, ouvindo a população, a gente entendeu os anseios e construiu, assim, uma cartilha que não foi rodada por conta de questões financeiras, porque é caro, mas que nessa cartilha contempla não só a educação, mas também uma agricultura coletiva, vivenciada na zona rural, e o que se produz destinado a escolas e creches do município, incentivo ao esporte, né? Ao esporte que já existe em Santa Rita e a outro tipo de modalidade também, acrescentar. É, nós temos também projetos para os animais, né? Nós temos projetos para os idosos, né? De parceria com as casas de acolhimento aos idosos de Santa Rita, enfim. Nós perpassamos por todas as áreas no desejo de cuidar, de ser parceiro, de ser a voz, enfim, é bem assim. Eu vou reafirmar a pergunta. No caso, você se apresenta como uma candidata da educação. Sim. E você fala de proposta, mas você não apresentou proposta, você falou apenas subjetivamente. Vamos para objetivamente. Uma proposta para a Certo. educação. Para a gente melhorar um pouquinho, para a gente melhorar um pouquinho esses índices horrorosos que nossa educação está aqui no município. Objetivamente. A primeira proposta para a educação é formação contínua para os professores do nosso município, visando o IDEB, né, do nosso município, que é baixíssimo. E incentivo também, né, que a gente sabe que há 4 anos, por exemplo, a gente não tem reajuste salarial, incentivo salarial para os professores, né, valorização do profissional da educação. Financeiramente, emocionalmente, né? Esses são os projetos, financeiramente, emocionalmente, formação contínua, com o objetivo de estar potencializando o DEB, escolas
com atrativo para os nossos alunos, que você bem sabe, não é uma crítica, mas a gente bem sabe, quem vive no chão da escola pública municipal, das escolas públicas municipais de Santa Rita sabe que não existe nenhum atrativo, né, nas escolas, desde a merenda escolar ao convívio, enfim. Então, assim, um projeto concreto, formação contínua e valorização do profissional. Você é a favor ou lutará para uma escola integral aqui em Santa Rita? Eu acho que, assim, tudo na vida é um processo. A educação é um processo e é um processo muito lento. Você bem sabe disso como educador. Santa Rita, ao meu ver, ainda não é o ideal. A escola, como diz, a escola oferecida, como é oferecida no Estado, ela é a ideal, mas ela não é a possível de acontecer hoje em Santa Rita. Precisa de muitos ajustes até a gente chegar lá, né? Então, assim, hoje, infelizmente, a gente não tem como se ajustar nesse sentido, porque, assim, a gente está muito, digamos assim, desarrumados, né? Assim, a orquestra, ela está tocando de forma muito desarmônica. Então, ela precisa encontrar um caminho, um rumo para depois, nesse processo, chegar lá. Mas agora não tem como, ao meu ver, não. Escola integral, nesse momento, não tem como na cidade de Santa Rita. E caso você eleita, qual será o seu primeiro requerimento protocolado junto à mesa diretora da Casa de Antônio Teixeira? Meu Requerimento. primeiro Seu primeiro requerimento projeto, protocolado. uma ouvidoria para os professores e funcionários públicos desse município. Uma ouvidoria permanente. Gilmara, nós estamos chegando ao finalzinho da nossa conversa. De antemão, quero te agradecer. Eu que agradeço. Mas agora nós temos o momento cipuada. Eita, Eu digo uma pequena frase ou uma palavra e também você diz uma cipuada só, você responde. Vamos lá? vamos lá. Um lugar, Um lugar. O céu, para quem alcançar. Uma tristeza, uma tristeza, saudade, uma, sentir saudade. uma alegria, Viver por um dia. um político, O maior revolucionário da história da humanidade. Jesus Cristo, sem dúvida nenhuma. aborto, Contra. Panta, o prefeito, Não tem minha aprovação. amigos, É um remédio fiel de vida e imortalidade. Quem achou, encontrou um tesouro. um abraço. Um abraço. Um abraço em todas as pessoas que nos ouvem nesse momento, através de você. Um Gilmária, abraço às pessoas que nos acolheram nessa noite, através da sua pessoa. Gilmária, a vereadora. Mulher, aguerrida, mãe, lutadora, ousada, descontraída, séria quando preciso, um espírito de liderança lindo, gosta de viver harmoniosamente e deseja dias melhores para nossa terra. Essa sou eu. Deus, Tudo. Alicerce. Gilmária, eu quero te agradecer demais a nossa conversa. O tempo passa muito rápido. Demais. Nós temos mais 2 minutinhos. Então, você deixa sua mensagem, convida as pessoas que ainda não te conhecia, conhecer seu projeto e peça voto para você. Diga seu número, que já pode. Então, fica à vontade. 2 minutinhos para a gente encerrar. Olá, pessoal. Eu sou a professora Gilmária Dantas, nascida no bairro do Açude. E hoje, numa conversa maravilhosa com o nosso amigo professor Arlindo Caboclo,
né? Eu quero registrar aqui o meu desejo de contribuir com a história política da nossa cidade. O meu projeto é cuidar de Santa Rita, meu projeto é cuidar de você. O meu número é 77345. Não esqueça, mulher aguerrida, professora, mãe, cristã. Meu número é 77345. Convido você a juntar-se a nós nessa linda corrente do bem, a observar toda essa conversa e tudo que a gente vem colocando nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, que você vai perguntando, vai questionando as pessoas que me conhecem, quem é essa mulher que apareceu, quem é essa professora que está pleiteando uma vaga na Câmara dos Vereadores dessa cidade, para que você possa, de fato, conhecer mais e bem melhor, de fato, quem é essa pessoa que deseja essa vaga tão concorrida. Mas, assim, eu creio, Arlindo, e você que me ouve, que o que Deus preparou para você e para mim é de exclusividade nossa. Se essa for vontade de Deus, a gente chega lá e vai representar você, sua família e sua comunidade de uma maneira linda, deixando uma história e um legado de vida e de esperança, sobretudo para os menos favorecidos da terra dos canaviais. Um grande abraço a você. Mais uma vez eu registro. Me chamo Gilmária Dantas e o meu número é 77345. Deus possa nos abençoar. Uma linda noite, um bom descanso e um lindo amanhecer. Obrigado a todos que nos acompanharam. Fiquem com Deus. Eu sou Arlindo Caboclo e aqui a Cipuada é nordestina.